Eu tô picotando. ouvindo picar. Jura, mas assim, me ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Ó, um café. Vou botar isso aqui. Tava tocando My Love, Justin Timberlake. Ah, Vou compartilhar com vocês. Eu. bem pop. Ixi. Travou pra você, Fred? Ou travou só pra mim? Um pouquinho. Coisa, deixa eu conectar de novo. Eu tiro do Wi-Fi pra Tá ver se. picotando. Mariana, você me ouve bem? Ouço. Você me ouve bem? A Mariana não tá picotando. Sou eu? Peraí. Agora. Alô? Eu coloquei no cabo. Melhorou? Parece que sim. Mas vocês não melhoraram para mim. Vou fazer mais um teste. Peraí. Eu não sei se faz diferença, mas o seu sinalzinho tá amarelo, agora ficou branco. Peraí, eu vou conectar, vou conectar pelo celular. Vamos ver se vai. A internet do celular é boa? E aí, tá verde meu sinalzinho agora? Eu acho que tá branquinho, eu acho que deve ser o equivalente ao verde, né? Deixa eu ver, fala comigo, Mari. A Mari tava travando muito. Você já não tá mais travando. Oi. Bom dia, tá me ouvindo bem? Bom dia, bom dia. Tô ouvindo, tô ouvindo. Bom, eu vou contar pra vocês. A música que eu coloco, tá? Porque assim, faz uns 10 12 anos que eu estudo sobre produtividade e performance. É um tema que eu gosto muito, até porque, não sei se eu já contei, eu vim do futebol. Eu jogava bola. Então, porra, quando você joga bola, é performance, 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 performance. Então eu comecei a estudar, comecei a entender, e aí eu vi que eles têm muito ritual. Já perceberam que jogador de futebol, basquete, eles têm ritual que eles sempre entram com fone, colocam a mão no gramado, faz o sinal da cruz, são rituais. Assim como a gente tem ritual para tudo. Já perceberam? Porra, quando você vai para uma guerra, você tem um ritual. Quando você vai dormir, muita gente faz o ritual, que é rezar. Para quê? Para ter um. Você, logo depois que você faz o seu ritual, você entra num outro ambiente, que é um ambiente seu. Tá? É um ambiente onde você, depois do seu ritual, você já consegue imaginar o que vai acontecer depois daquilo. Então, porra, eu tenho o meu. Eu criei alguns também. Sempre que eu vou dar uma palestra, eu tenho meu ritual. Eu tenho que estar de social, porque eu me sinto bem. Parece que é como se eu colocasse a capa do Super-Homem. E eu gosto sempre de ouvir essa música. Porra, que é o Justin Timberlake, que ele é um rapper. Ele toca mais... Ele é rapper, hip hop. E aí eu coloco essa música porque eu tenho um grande objetivo. Quando eu quero dar uma palestra, o meu principal objetivo é passar tanta energia que eu falo, eu não tô vindo aqui para dar uma palestra, eu tô vindo aqui para dar um show. Então eu coloco ela exatamente nesse objetivo, para eu conseguir entregar o máximo de energia para dar o show. Assim como a gente vai falar também, esse é legal, tudo a gente tem que ter o ritual. Tá? Por que a gente tem que ter o ritual das coisas? Porque o ritual, ele começa a fazer com que eu produza endorfina. Tá? Quando a gente vai falar, agora falando no âmbito comercial, o comercial, ele tem muito sobre fisiologia. Tá? As pessoas, elas percebem de você através da sua fisiologia, da sua fisionomia. Quer ver uma sacada? Eu vou dar para vocês, para a gente entender. Sabe quanto tempo demora para as pessoas terem as primeiras percepções de você, aquela primeira impressão? 15 segundos?
2 segundos. Na verdade, assim, a primeira impressão ela é feita em 90 segundos. Só que a pessoa ela tem as primeiras percepções de vocês com 2 segundos e os próximos 88 segundos ela está confirmando para ela o que ela achou. Então não importa o que aconteça. Gente, o que dá para a gente conhecer de uma pessoa com 2 segundos? Nem o piscar de olhos dá para conhecer. Então é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Ela simplesmente vai te avaliar pela sua postura e pelo seu bom dia. Porque depois, se você assim, se eu tenho uma postura cabisbaixo, assim, bom dia, depois eu começo a me animar, ela está procurando defeito para justificar que ela está certa. Que você é uma pessoa desanimada. Mas se eu faço o contrário, e aí, gente, peito aberto, bom dia, você nos próximos 1 minuto e meio está procurando, não importa o que eu falo, o que eu faço, motivos para justificar que você está correto. Ou para entender o porquê da felicidade, né? Mas assim, também, mas você nunca quer estar errado. A gente tem essa dificuldade de assumir erro. Eu quero achar justificativas que falem que eu estou certo. Faz sentido? Por isso que o ritual é muito importante. Aí eu falo para vocês, coloquem o ritual até das reuniões que vocês vão fazer. Eu, no começo, colocava muito ritual. O que eu fazia? Antes de sentar com o cliente, eu já me imaginava ele, na época, ele assinando um contrato. Pô, eu já imaginava. Então imagina assim, ó, no trabalho de vocês. Imagina você sentando na frente do cliente. Porra, ele tá pagando ali o trabalho e ele tá te agradecendo porque você ajudou ele a comprar a casa. Como que vocês se sentem? Que sensação que dá agora? Você tá no mudo. Responder? Que sensação que dá só de imaginar isso? Cara, é gratificante, né, pra gente. Mas assim, como que você agora falaria com as pessoas? Só de imaginar isso. Com mais confiança. Por isso que o ritual é tão importante. E aí eu pego muito da minha época de jogo, quando a gente jogava. Cara, quando a gente jogava bola, se você entrasse desanimado no jogo, você fala assim, ó, puta, o jogo começou 2-0 para eles. Por quê? Pela sua cara, tá 2-0 para eles. Tem uma foto que ilustra muito isso. Deixa eu pegar essa foto para mostrar para vocês, que eu gosto muito dessa foto. Eu acompanho muito futebol. Final do ano passado foi Chelsea e Manchester City. Os dois times ingleses. E aí o Lukaku falou, na entrada ele falou, no vestiário eu já sabia que a gente ia ganhar. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vestiário, City, Chelsea. Na final da Champions. É o tempo todo a nossa mente, né? Uhum. O tempo todo a gente tem que estar ali trabalhando a nossa mente, procurar mecanismos para animar e motivar a nós mesmos para fazer as coisas acontecerem, né? Ter resultados em cima disso. Tá. É porque assim, aí continuando os estudos, vamos lá, foi continuando os estudos. Percebi muito sobre isso, sobre postura, isso me chamou muita atenção. E aí eu começo a ver que se você pegar os discursos de todas as pessoas de alta performance, de muito sucesso, já perceberam que os discursos são sempre os mesmos? E aí a gente sempre fica procurando aquela dica de ouro, mas o discurso é o mesmo.
E aí a gente começa a entender, para eu ter sucesso, então, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Independente do meu setor. É isso que eu tenho que fazer. Tá? E aí eu continuei estudando. Falei, porra, tô começando a entender, fui começando a acreditar. Fui começando a acreditar. E aí, nisso, teve um outro livro que me chamou muita atenção. Que ele fala assim, eu acompanhando muito esporte, que sempre foi na minha vida, ele fala assim, o sucesso é treinável. E aí, quando você pega aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que são fora da curva? Que são além de... Essas pessoas, elas não nascem com um dom. Não existe ninguém que nasça com um dom. O dom, ele é algo treinável. E aí, vocês acreditam nisso? Assim, eu acho que, sei lá, tem gente que tem dom mesmo, hein? Porra, me dá um exemplo. Cara, Quem que para você ter um dom? cara, Neymar, para mim, tem um dom. Por mais que você vê, se a gente for pensar a vida dele de um modo geral, a impressão que dá é que ele treina menos que os outros. E Eu tem acho o que futebol que tem, né? o Neymar, ele tem um dom, um talento, mas ele teve incentivos, né? Tem muita gente com muitos dons e muitos talentos e não tem o incentivo que ele teve. E é mais um aí, né? Então, por isso que eu acredito, sim, que acho que é uma coisa de oportunidade, de você querer se aprimorar, de melhorar, comparando até mesmo o Neymar com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo também, para mim, é top de disciplina, de rotina, de tudo, né? O cara pensa em tudo que ele faz, a mente, o emocional, como que ele trabalha, tudo isso. Então, acho que é uma coisa que tem que sim, ser acompanhada, desenvolvida, para ter um excelente desempenho. Não adianta só você ter um dom e um talento e sair aí fazendo que nem os Vingadores. É porque eu acho que tem aqui. Ah, desculpa, Luiz, pode falar. Vocês, eu quero ouvir. Porque eu acho que tem a questão de dom. Porque, além do. Vou usar dois exemplos. O Neymar, que eu acho que tem um dom, e o Cristiano Ronaldo, que além do dom, ele tem uma disciplina e ele treina o dom dele muito mais do que o Neymar. O Neymar, ele joga, o CR7, além de jogar demais, ele treina diariamente. Ele treina a imagem, treina postura, treina como ele é visto, tudo isso ele se prepara. Não que ele não tenha o futebol do Neymar, mas se a gente comparar só questão de futebol, o Neymar, a impressão que dá é que ele nasceu para aquilo. E o CR7 nasceu para aquilo e potencializa diariamente. Vamos dizer assim, se o Cristiano Ronaldo não tivesse nascido com o dom do futebol, com tanto que ele treina, ele tem o resultado que ele tem hoje. E a Mari caiu. Acho que a Mari caiu. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns nomes para a gente ver essa nossa teoria e, porra, comparar ele, vamos mudar essa comparação, em vez de comparar o Cristiano Ronaldo com o Neymar, vamos comparar ele com outro cara? Com quem tem que comparar? O Cristiano Ronaldo tem que comparar com outra pessoa no futebol. Vamos lá. Comparar ele com o Messi. O Messi. Tá? Vamos pegar aqui alguns nomes para a gente definir essa tese. Tá? Vamos definir uma tese. Alguns nomes, vou pegar alguns. Primeiro,
Eu gosto desse cara aqui, ó. Oscar Schmidt. Bom. Bernardinho. Oscar Schmidt. Vamos pegar mais aqui, ó. Oscar Schmidt. MJ. Michael Jordan. Bernardinho. Bernardinho. O cara é um fenômeno. Bernardinho. Vamos pegar alguns outros. Tiger Woods. Tiger Woods, esse aí. Bravíssimo, né? Schumacher. Senna. Meio Schumacher, eu vou pegar o Senna. Agora sim, vamos sair um pouco de esporte? Vamos. Picasso. Beethoven. Do Beethoven, eu posso falar esses daqui, porque esses eu estudei. Ah, tá. Beleza. Eu tô colocando uma vez que eu fui atrás para entender o que esses caras faziam. Beethoven, Mozart. A gente vai ter uma comparação em paralelo que vai se chamar CR7X Messi. Já que a gente quer falar sobre isso. Percebe que a gente só está pegando pessoas que são fora da curva. Pessoas que atingiram o resultado acima do normal. Acima do esperado por humanos. Exatamente. Tá? E agora, se a gente pegar... Eu estou dizendo que o dom é treinável. Quem que era um cara que pode quebrar essa tese? Um cara que falava assim, eu odeio treino. Eu não treino. Eu não lembro, hein? Cara, Copa de 94. Romário? Ele pode quebrar a teoria. Vampeta. O velho Vamp é muito bom. O Vamp é... Romário pode quebrar essa teoria. Se eu tô falando que é treino que faz o cara ser bom, Romário odiava treino. Então ele pode quebrar essa tese. Para uma tese existir, a gente tem que estar certo, né? Não pode ter exceção. Esse cara é uma exceção. Junto com o Romário, eu vou colocar o outro jogador, o que para mim é o maior de todos os tempos. Poderia ser o maior de todos os tempos. O Bruxo. Esse cara, para mim, era o maior de todos. Ronaldinho Gaúcho. Enquanto isso, deixa eu só puxar aqui, chamar a Mari e ver se ela vai conseguir voltar. Esse aí brincava com a bola. Uma máquina. E agora, vamos lá. E que diz toda essa teoria? Agora eu vou falar o que alguns estudos. Foram feitos alguns estudos em diversas pessoas. Tá? Esses estudos, Fred, eles falam assim, as pessoas... Olha o que ela respondeu. O que acontece? Ela tá entrando, então vamos bater um papinho aqui antes. Eu até tomar uma água. Estou colocando aqui para a gente entender todo o estudo. Vamos bater um papo mesmo, que senão eu vou dormir. Tá, fica tranquilo. Hoje agora. Vai ser bem paulada hoje. Hoje vai ser bem paulada. Então vai ser bom, porque você vai dormir sonhando com o que eu vou falar aqui. Então eu vou ficar bem feliz com isso. Travou você ou fui eu? Travei de novo. Ixi. Tem um por vez? Tá me ouvindo, Luiz? Só que agora você entrou, o Fred acabou de cair.
Ai, mentira. Aham. Nossa, a internet tá ruim. Mas eu acho que o meu não foi internet, não. Foi o computador mesmo que avisou que a bateria estava fraca e, tipo, desligou. Ele, sei lá, não vi que estava acabando. Eu vou te explicar o que eu estava fazendo com ele, tá? A gente pegou alguns nomes de pessoas que foram, assim, além do normal. Se a gente está falando de alta performance, vamos falar dos melhores de alta performance. Tá? Alguns nomes, como Oscar Schmidt, do basquete do Brasil, Michael Jordan, conhecido o maior de todos os tempos do basquete, Bernardinho do vôlei, Tiger Woods do golfe, Ayrton Senna, saindo um pouco do mundo do esporte, Picasso, Mozart, uma competição que é muito acirrada hoje em dia, Cristiano Ronaldo e Messi, que são dois caras fora de série, e quem poderia quebrar a nossa tese, que a gente está definindo uma tese aqui de que, porra, a performance ela é treinável, Romário e Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Tá? Então, a gente vai avaliar caso a caso. Só esperar o Fred, porque foi exatamente onde eu parei. Tá. Nossa, mas só tem nome de homem aqui, né? Hoje eu vou falar que foram os que eu estudei. Eu não gostei do ponto, eu vou procurar. A gente pode colocar a Hortência, que a Hortência vai ser muito parecido, mas eu não estudei a fundo. Tá bom. Vou te perdoar dessa vez. Não só vai me perdoar, como depois, se fizer sentido, você vai me trazer alguns nomes para eu colocar como exemplo. Tá bom, fica aí. Ficou a dica, eu vou procurar. Dessa forma. Tá? Porque isso aqui são algumas pessoas que eu estudei. Eu Tá. queria entender como foram que eles chegaram lá. E aí, porra, se tem homem porque é quem eu me espelhei. É quem que eu comecei a olhar. Legal. São grandes personalidades, né? Bem interessante. Aqui, ó, pronto. Fred, pediram para entrar. Aceitei, deixa ele entrar. Conectando. Conectando o áudio. Desculpa aí, o computador desligou. Coisa do dela. O mesma coisa que eu... Só falta o meu. Olha aí já, vê se tem alguma coisa, que o meu foi sacanagem. Ele avisou, Frederico, e tipo, desligou, tipo, não deu nem tempo de eu colocar na tomada. Pelo menos o senhor avisou. O meu estava conversando com o Luiz, pof. Ai, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui agora o que está escrito. Tá? Eu li algumas teses sobre performance, então eu estudei muito desde o futebol, desde a época que eu jogava. E aí uma das teses, a que fez muito sentido, foram feitos estudos sobre diversas pessoas, tá? E é um estudo de habilidade. O que diz nesse estudo de habilidade? Existem barreiras que rompemos as barreiras da habilidade. Como que funcionam essas barreiras? Tá? Aqui, ó, eu, como bom engenheiro, vou trabalhar aqui com um gráficozinho. Tá? Aqui, o marco zero é o momento que a gente está hoje. É o momento quando a gente começa a fazer alguma coisa. É o zero. Poxa, já foram na academia? Porra, se é a primeira vez que você foi lá e falar assim, começa a fazer os exercícios. Você sabe fazer os exercícios? Porra, porque você nunca estava lá. Mas você não sabe o que tem que fazer. Gente, a primeira vez que eu fui, eu sentei errado no aparelho. O personal, ele não me ensinou, eu nunca tinha ido, ele falou, faz aquele aparelho. Pô, eu tinha que... O aparelho era uma cadeira que eu colocava o braço para fazer. Eu sentei e coloquei minha perna em cima. Por quê? Porque é algo novo. Poxa, imagina que você vai começar a jogar videogame que você nunca jogou e não te deram instrução. É algo completamente novo, é o seu marco zero. Você não sabe nem segurar o controle direito. Porque como você segura o controle, te dá uma jogabilidade, uma facilidade.
Então, o 0, você é ruim, porque é novo. E aí, o que acontece? A primeira barreira que você quer romper é a barreira para se tornar bom. Essa aqui é a barreira do bom. Para eu me tornar bom em alguma coisa, são necessários 100 horas práticas. Horas. Quando você pratica algo por 100 horas, você se torna bom. E agora a gente começa a recapitular. Se na nossa história, o que vocês já fizeram, vocês fizeram mais de 100 horas? Escola, né? Você sabe ler? Sei ler, escrever, interpretar. Interpretar também, às vezes, dependendo da linha de raciocínio, assim, é complicado. Aí você tem que também treinar. Você fez mais de 100 horas disso? Acho que sim. Já leu mais de 100 horas? Direto, não. Não, mas não precisa ser direto. Não, assim, dividido, tipo, todos os dias, 5 horas. Eu já li um livro num dia. Porra, é Tipo, isso. de 6 horas. Foi, como que era o nome do livro? Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. Bem, assim, gostosinho de ler. Mas eu levei, tipo, 6 horas para ler. Então percebe que ao longo da sua vida, você sabe ler, você é boa em ler, você é ótimo em ler, porque você já fez mais de 100 horas de leitura. Você já passou por isso. E todas as outras coisas, vamos imaginar, poxa, cozinhar. Eu já cozinhei mais de 100 horas. Por isso que eu sou bom em cozinhar. Tá? E aí as pessoas, pô, eu já joguei mais de 100 horas de videogame. Vocês já mexeram mais de 100 horas no celular, por isso que é fácil. Videogame, por exemplo, eu sou uma negação. Acho que poucas vezes. Aí vem para a próxima barreira. A próxima barreira é a barreira do ótimo. Nossa, quantas horas, meu Deus. A barreira do ótimo são necessárias 1000 horas práticas de algo para você se tornar ótimo em alguma coisa. Então, são 1000 horas de repetição que faz com que você seja ótimo. E aí é onde tem muita gente que a gente conhece. Porque essas pessoas romperam a barreira do ótimo. Que são, porra, os excelentes jogadores. Não os fora da curva. E aí, para você estudar essas pessoas que atingem um sucesso extremo. Porque sucesso é algo muito relativo, é individual. Mas as pessoas que são conhecidas, que a gente pode colocar elas num patamar de lendas, as lendas, elas rompem a barreira da... Opa, peguei até um traço errado. As lendas rompem a barreira da excelência. Excelente. E essa barreira é o que poucos rompem, que é aquele famoso precisa pagar o preço. É romper a barreira da excelência. Para romper a barreira da excelência são necessárias 10.000 horas. 10.000 horas. E é aquilo que pouca gente faz. São necessárias 10.000 horas práticas para você se tornar excelente em alguma coisa. Puta, eu vou pegar até um outro cara aqui que eu gosto muito dele, que é o pai da PNL, que é o... Putz, qual que é o nome dele? PNL. É o autor do Desperte o Gigante em Você, Tony Robbins. Ah, tá, o Tony Robbins. Ah, ele que eu assisti, vocês indicaram, né, o vídeo lá no Netflix, eu achei bem interessante, bem legal. Eu era igual criança. Eu tive que parar para assistir em outro dia porque eu não estava aguentando. Eu também me emocionei bastante, chorei no final. Chorei muito, nossa, eu gostava. Tá? Ele é legal porque ele também é um cara fora de série. Tony Robbins é fora de série. Tá? E agora sim, o que eu quero dizer com isso?
todos vocês podem ser excelentes em qualquer coisa, desde que treinem. Tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Temos vários aqui, agora a gente vai falar um por um. Oscar Schmidt. Oscar Schmidt foi o grande brasileiro do basquete. Vocês sabem qual que era o apelido dele? Não. Sabe, Fredão? Tá no mudo. Eu lembrava, agora eu esqueci, mas ele tem um apelido que... Agora eu esqueci, cara. O apelido do Oscar é Mão Santa. Exatamente. O apelido dele é Mão Santa. Por quê? Porque o Oscar Schmidt, ele ficou especialista em bola de 3 pontos. Tá? Mas agora vamos pensar. O Oscar, ele tinha uma predisposição genética para ser um bom arremessador de 3. O Oscar, ele tinha 2,3 metros. Ele tinha envergadura para ser bom arremessador de 3? Porra, não. Por que ele não tinha uma boa? Se a gente pegar no basquete, os arremessadores de 3, normalmente eles são mais baixos, entre 1,80 e 1,90. Por quê? Agora a gente usa a própria engenharia. Quanto mais alto você é, maior o tamanho do braço. Quanto menor a força, maior a oscilação de movimento. Correto, Fred? Correto. Ou seja, a gente consegue pegar isso em tudo. Se uma pessoa é muito alta, a gente chama ela de desengonçada. É a mesma coisa. Por quê? Porque ela é muito alta, então qualquer movimentinho mexe muita coisa. E ele era muito alto para ser um bom arremessador de 3. O que ele fazia? Está escrito no livro dele. O Oscar, ele arremessava. Junto com o Oscar, eu coloco outro cara, o Rogério Ceni, também. Fazia a mesma coisa. O Oscar, ele arremessava 1.000 bolas todos os dias, depois do treino. De 3. Ele falava que quem ajudava ele nos treinos era a mulher dele. Porque ele ficava com dor na lombar de abaixar para pegar a bola no chão. De tanto fazer um movimento para abaixar, então ela ajudava ele. O Oscar, ele nasceu com o dom da bola de 3? Não. Como foi que ele teve isso? Ele treinou? Treinou? E treinou. Então, qual foi o diferencial dele? Treino. Agora é com vocês. Treino e... Treino. Então, a gente pegou o primeiro. Segundo. Cara, esse cara, acho que a gente pode falar tanto dele, Michael Jordan, quanto eu vou falar do Kobe Bryant. Vamos aumentar ele, que é um cara fudido. Tá? Michael Jordan, já viram o seriado dele? Vi. O meu filho é jogador de basquete no Sub-12. É? Puta, que legal. Então ele já deve ser grande, né? É, ele é enorme. Ele tem quase 1,75 e tem 11 anos. E deve ter um mãozão. Tem. Tá? Tá treinando, tá se inspirando bastante. Pô, e a é gente muito... fica em cima, né? Vai treinar, vamos. Fica em cima dele. Cara, ter ídolos, a gente vai falar sobre isso. Ter ídolos faz parte do negócio. Uhum. O Michael Jordan, se você assiste o seriado dele, ele demonstra que o diferencial dele era o treino. Tipo, é nítido isso. Porra, o cara terminava de gravar, ele levou o time e ele montou uma quadra no set de gravação. Vai falar que esse cara não é treino. Ele começava antes, porque ele queria aguentar todos os jogos e mais tempo. Isso não é treino, o que é treino? Muito dedicado, né? Porra, o Kobe Bryant tem uma história dele. Assim, se você vê os documentários dele, ele falando, ele faz a conta sobre o treino. Isso é um absurdo. E ele ensinando isso para a filha dele, ele fala: minha filha queria jogar basquete. E eu falei para ela assim: você quer ser uma excelente jogadora de basquete? Treina 2 horas a mais todos os dias. Hoje você não é a melhor, tá? Mas 1 ano treinando mais 2 horas todos os dias,
quando você tiver, daqui 5 anos, você tá 1 ano na frente delas. Daqui 10 anos, você tá 5 na frente delas e ninguém mais passa. Uma outra história dele fantástica são as pessoas falando dele. Tá? Ele ia ter um grande jogo contra o... Puta, tem 2 iguais. Não sei se era contra o Dallas. E aí, no ginásio, antes do jogo, chegou um jogador do outro time e falou assim, porra, fui lá no ginásio para aquecer, para ficar bem, tipo, 3 horas antes do jogo. Cheguei lá, tava o Kobe, treinando. Mas ele não tava simplesmente arremessando. Ele tava jogando com uma alta intensidade absurda. E eu fui, treinei e fiquei 1 hora lá. E aí, depois disso, eu saí. Ele continuou batendo bola. Sentei no vestiário e falei, vamos ver quanto tempo mais ele vai fazer. 40 minutos depois ele aparece, suando. Na hora do jogo, ele falou, ele fez 60 pontos. Eu tive que ir lá falar com ele. E aí perguntou para ele, me explica, o que você fez? Porque ele falou, cara, uma coisa que você precisa entender, você nunca vai fazer mais do que eu faço. E pelo fato de eu te ver lá, foi quando eu me dediquei a fazer mais ainda. Porque ninguém vai me superar na vontade de fazer. Ninguém vai me superar no esforço. Cara, teve um outro... o Lakers contratou um outro jogador, um jogador assim, de grande porte. E aí ele queria mostrar presença nos treinos. O que ele fez? O treino começava às 10, o jogador chegou às 9. Kobe estava lá. Na semana seguinte, ele chegou às 8. O Kobe estava lá, já treinando. Ele chegou às 7. O Kobe já estava lá treinando. E aí, nessa hora, o Kobe falou, uma coisa você precisa entender. Você nunca vai me superar na vontade. Eu chego aqui todos os dias às 5. Para começar a treinar. E se a gente... tem um outro cara aqui que eu acho ele fantástico, que eu preciso colocar ele. Tem vários, né? Puta, a gente pode colocar o Bolt, pode colocar o Phelps, todas as pessoas que são disso. Então a gente começa a ver o diferencial desses caras, do Michael Jordan e do Kobe. Eles nasceram com um dom? O diferencial dele qual foi? Treino. Bernardinho. Cara, precisa falar que esse cara é treino? Não, porque ele é treinador, né? Já leram o livro dele, Transformando o Sucesso em Ouro? Não. Não? Também não. Bernardinho foi uma das grandes referências que eu tive também. Eu jogava vôlei. Só que eu não tinha muita altura para o vôlei. Eu era oposto, era a bola de segurança. Só que eu tenho muito impulso, eu sempre tive muita impulsão, então eu conseguia ter a maior envergadura do time. Eu era mais baixo, só que eu ia mais alto. Impulsão por causa do futebol. Bernardinho, ele tem um trecho que ele cita no livro, não sei se a gente vai lembrar, se vocês vão lembrar. O Brasil teve uma final memorável do Mundial, se eu não me engano, foi contra a Iugoslávia ou contra a Itália. O tie break, que é o set de desempate, é o 5º set, ele acaba com 15 pontos, mas o jogo, para se encerrar, são necessários 2 pontos de diferença. O tie break desse jogo, que era a final, foi 32-30 para o Brasil. Foi um jogo memorável. Não sei se vocês vão lembrar desse jogo. E nisso tem um trecho do livro dele que ele retrata exatamente esse ponto. E uma das passagens do Brasil, quando o Brasil estava indo viajar, se eu não me engano, eu não lembro onde foi esse Mundial, o voo atrasou. Nisso que o voo atrasou, eles iam perder um dia de treino. Sabe o que o Bernardinho fez? Pegou todas as bolas e falou, a gente vai treinar no estacionamento. Já viram como que é o chão do estacionamento? De um estacionamento qualquer?
É aquele asfalto que se você cai, você quase que entra em carne viva. E qual que é assim, um movimento repetitivo do vôlei? É o peixinho. Imagina você ter que ficar você se jogar nisso. Como que você vai sair? Então, o que aconteceu? Os jogadores do Brasil ficaram tão bons em defender porque eles não queriam cair nesse chão. E porque foi por conta deste treinamento que surtiu a diferença na final. Foi sorte que ele teve? Qual foi o diferencial, então? Treino. Treino e preparo. Porra, vou pegar agora os outros caras só para fazer uma passagem rápida. Michael Phelps. Michael Phelps quebrou todos os recordes da piscina. O grande diferencial do Phelps, tem isso no livro dele, ele ia treinar 2 horas da manhã. O técnico, que era o coach dele, fazia ele treinar todos os dias às 2 da manhã. Com o principal objetivo, saber a quantidade necessária de braçadas para ele ir de um lado para o outro. O Phelps, ele quebrou todos os recordes dele, foi num mundial, e aí ele conta na passagem, nesse dia quando ele quebrou o recorde, entrou água no visor dele. Quando entrou água no visor dele, o que aconteceu? Ele parou de enxergar. Então, a partir do momento que ele parou de enxergar, o que ele teve que fazer? Lembrar a quantidade de braçadas necessárias de um lugar para o outro. E nisso, ele não conseguia enxergar a distância dele para o outro. Ele só tinha uma opção, dar o melhor. E aí foi aí que ele quebrou todos os recordes. Porque ele não sabia o quão distante ele estava do segundo, nem se ele era o primeiro. Tá? Senna também tem uma coisa muito parecida sobre treino. Quando a gente sabia que o Senna ia ganhar. Pode falar. Quando chovia. Se a gente já comemorava, você já colocava a bandeira na sacada. Você sabia que ele ia ganhar. Por quê? Sabe o que acontecia? O Senna tem uma grande frase. Na adversidade se faz o campeão. O que acontecia nos treinos quando começava a chover? Todos os pilotos colocavam os pneus de chuva para treinar. O que o Senna fazia? Acelerava para conhecer o carro na chuva. Então foi sorte? Não, ele se moldou nesse meio competitivo. Ele treinou. Outro cara, agora a gente vai mudar aqui algumas coisas, Tiger Woods. Porque o que a gente tem que entender? Gente, para você romper a barreira das 1.000 ou das 10.000 horas, não é necessariamente fazendo a mesma coisa, mas você vai entender que são os âmbitos do que você faz que vão te fazer chegar lá. Tá? Por quê? O Tiger Woods, o pai dele fez com que ele, com 6 meses de idade, o pai dele colocava ele no berço, na frente da televisão, para ele assistir o gingado do golfe. Então, a partir dos 6 meses de idade, ele está acompanhando aquele gingado. Quando ele cresceu, o que era o gingado do golfe para ele? Era algo normal. Normal aquilo. Todo mundo deveria fazer isso. Mas assim, ele nasceu com um dom ou foi criado um dom nele no começo? O que aconteceu com ele? Foi moldado, né? Ele foi moldado. Outro cara, Mozart. Mozart, filho de uma família magnatas da música clássica. Pai do Mozart, então, ele desde criança, ele conviveu nesse ambiente. Mozart, com 11 anos, compôs a sua primeira sinfonia. Sabe o que os críticos disseram para ele? Não. Ele era um fracasso.
ele deveria desistir, que isso não era para ele, que ele não tinha talento algum. Com 13 anos, Mozart compõe a sua segunda sinfonia. Sabe o que disseram para ele? Que ele era um fracasso, que ele deveria desistir, que a música não era para ele. Com 17 anos, Mozart compõe a sua terceira sinfonia, uma composição das músicas do Bach. E sabe como que ele é tratado pela crítica? Como um talento, uma pessoa que nasceu com o dom para a música. Uma pessoa predestinada. Porra, mas ele nasceu com dom? Ele treinou, treinou, treinou e treinou. Outro exemplo também é o Leonardo da Vinci, né? Que, meu Deus, tanta coisa que fez e ninguém ouvia, achava que o cara está viajando, não tem nada a ver com o que você está falando. E ele continuou fazendo várias coisas. E, Da Vinci, de repente, a Tesla. O Tesla, que era o grande rival de Da Vinci. Tesla, verdade. Vi documentário. Essa foi o gênio compreendido, né? Gente, tadinho. Tadinho. Hoje a gente usa muito das coisas, são as invenções do Tesla. Ele que é o grande responsável pela energia elétrica. Tá? E olha, agora vamos pegar assim, vou falar desses dois caras aqui para a gente entender algumas coisas. Tá? Eles estão lá no final. O Coringa é o que morreu, eu esqueci o nome dele. Cara, aquele cara é o Coringa na vida real, não é possível. Eu esqueci o nome dele, o do Brokeback Mountain. É o... Bom, mas vocês sabem quem é. Sabem quem é? Sei, Do Batman. é o melhor Coringa pra mim. E também, ele é o melhor Coringa de todos. Para mim, eu também tenho essa visão, ele é o melhor Coringa. Depois dele é o Jack Nicholson. Aquela cena dele colocando o lápis e dando a cabeçada do cara é gravada na minha cabeça. Tá, mas vamos lá. Picasso. Picasso se trancava no quarto e ele pintava por 16 horas consecutivas até ele chegar no Masterpiece. Porra, se a gente pegar o Jimi Hendrix, ele se trancava no quarto, ele tocava por até 3 dias consecutivos para ele ser quem ele era. Tony Robbins, uma pessoa que era gorda, ele tinha medo de palco, ele ia todos os dias no shopping e palestrava por 3 horas até ele se tornar o maior palestrante do mundo. Foi sorte que eles tiveram? Porra, foi treino, 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 treino e treino. Agora, se a gente pensar, esse cara aqui, Romário, pelo que o Romário era conhecido? As embaixadinhas? O Romário ele era conhecido porque ele não gostava de treinar. Os grandes discursos do Romário, quais eram? Eu não vou treinar, eu não preciso treinar. E ele não ia para os treinos. E mesmo assim ele arrebentava no jogo. Mas agora, se a gente pensar, o Romário, ele é conhecido, ele se tornou o melhor de todos. Vamos ver se o Fred sabe. O que o Romário é inigualável? Ali ele é o melhor de todos. Finalização. Dentro da área não tem ninguém como o Romário. Agora, se você quiser saber onde você sabia que você conseguiria encontrar o Romário, não era no treino, mas onde você tinha certeza que ele ia estar? Na praia. Fazendo o que na praia? Você tá sem áudio. Embaixadinha, futevôlei. Fazendo futevôlei. O que o futevôlei treina? Resistência. Resistência e domínio de bola e finalização. Então, calma. Ele não gostava de treinar. Mas a ação que ele fazia, ele treinava muito mais do que os outros. E é isso que a gente tem que entender. Existem as ações angulares, que são as ações que me dão a visão para onde eu quero chegar.
Porque esse cara, o Romário, ele só é porque ele tava lá. Por isso que ele era o melhor de todos. E aí você pega os 3 que estavam sempre na praia, são caras extremamente finalizadores. Romário, Edmundo e Renato Gaúcho. Então ele treinava muito mais do que os outros. Esse daqui, Ronaldinho. E para mim, assim, foi o grande gênio do futebol. E teve uma carreira muito cedo. Parou com... né? Ele parou com 30, porque quando ele foi pro Atlético, ele já tinha parado o futebol. O grande problema do Ronaldinho, ele chegou onde ele... parado, fez o que fez, né? Mesmo parado, fez... para mostrar como ele era foda. Só que o grande diferencial do Ronaldinho foi o treino. Só que o Ronaldinho não se tornou o maior da história, porque tem uma coisa que é tão importante quanto o treino, que se chama preparação mental. Porque eu vou falar para vocês, no Brasil, o Brasil é uma fábrica de talentos. Existem muitos Neymares, muitos Lulinhas, que foi assim, destruiu em todas as categorias de base. Muitos jogadores que são acima da média. Mas com muitos deles acontece o que aconteceu com o Ronaldinho. Tá? O que acontece? O que acontece com um garoto numa categoria de base? Esse garoto, ele vive assim na extrema pobreza, se dedica muito ao futebol, e ele tem um grande sonho de vida. Qual que é o sonho de vida de um garoto desse? O que eles falam? Meu sonho é poder dar uma casa para minha mãe e poder ter comida na mesa. Esse é o meu objetivo de vida. Esse garoto, quando ele faz lá seus 14 anos, ele já está ganhando seus 20, 30 mil por mês. E aí sabe o que aconteceu? Ele já deu a casa para os pais e ele já coloca a comida na mesa. Sabe o que aconteceu com o objetivo de vida dele? Acabou. Ele zerou o joguinho da vida dele muito cedo. Ele não foi preparado para o próximo nível. E aí o que acontece? Ele tem fugas da realidade. Álcool e droga. E isso é uma das coisas que perde. Ele se perde por quê? Porque ele não sabe para onde ir. Ele não sabe qual que é a próxima etapa. Ele não teve a ambição de ser um jogador de futebol, de chegar a uma seleção brasileira. A ambição dele era uma casa e comida. Porque foi isso que aconteceu com esse cara, com o Ronaldinho. O Ronaldinho ganhou tudo. Tudo que era possível ele ganhou. Melhor do mundo, Copa do Mundo. Ele ganhou Mundial, ganhou tudo. Aí o que aconteceu? O objetivo de vida dele era ganhar tudo. Ele ganhou. Ele falou, não tenho mais o que fazer. Perdeu a graça. E é exatamente isso o que envolve esses dois caras. É a preparação mental sobre os dois. Por quê? Qual que é o objetivo de vida dos dois? Ser o maior da história. E é exatamente por isso que a gente ainda tem um nível competitivo entre eles. Porque o que acontece quando um deles passa o outro? O outro vai lá e recupera tudo. Então, quando o Messi se tornou melhor, o Cristiano Ronaldo passou ele. E agora o Messi passou de novo. Então, por conta de existir essa competição entre eles, eles têm um objetivo em comum e um não deixa o outro deslanchar. E agora, quando a gente pega entre esses dois, um deles, a gente sabe que é puro e simples talento. Talento, desculpa, é treino. Não, Cristiano Ronaldo a gente não precisa falar. É nítido, né? O diferencial dos caras é treino. Ele é uma máquina de treino. Zidane falava, nunca vi nada igual. Mas e o Messi? O Messi tem uma coisa que é o grande diferencial dele. O Messi, ele é autista. Tá? E o que acontece com o autismo? Agora a gente tem que deixar um pouquinho o nosso preconceito de lado. Né? O que é preconceito? Preconceito são as pré-determinações que a gente tem
de algo ou alguma coisa. Tá? Então, esquece um pouquinho aquelas coisas que a gente tem na cabeça. O que significa autismo? Autismo significa foco. O autista é aquela pessoa que ela entra no hiperfoco muito rápido. Já tiveram fazendo alguma coisa que vocês estão muito focados e alguém coloca tipo a mão no seu ombro e você toma um susto? Já. Várias vezes, né? Você está muito focado na tarefa. Coisa errada. Mas você está focado. Só que qual que é a diferença do autismo? Ele consegue entrar, vamos dizer assim, que ele entra nesta bolha muito rápido, muito fácil. E a gente não entende isso. Existem níveis de autismo. O Messi, ele tem um nível um pouco mais baixo, não do que aqueles que a gente está acostumado. Porque os autistas, eles são gênios incompreendidos. Eles têm uma extrema sensibilidade nas coisas. E quando eles encontram o caminho certo deles, eles têm resultados acima da média. Messi é um caso deles. Já viram alguns documentários que falam que o Messi é arrogante, que ele não dá a mão para as pessoas? Que... Não é isso. É que imagina que ele já entrou no foco dele, ele já virou a chave. Então, quando ele está naquele negócio, ele não sai de lá. Então, ele tem o foco além da conta. E isso é a mesma coisa que acontecia com este cara aqui, ó, Albert Einstein. Einstein também era autista. Tanto que o Einstein reprovou em matemática e física no colégio. Recebia cartas de que ele era burro, para ele desistir. Só que qual que era a grande diferença? Não é que ele era burro. Aquilo, por não desafiar ele não queria fazer. Mas ele era um gênio. O que eu quero dizer com isso agora? São necessárias 10 mil horas para a gente se tornar excelente. Porém, tá, tem algo que se chama para você masterizar qualquer habilidade, você pode entrar dentro de uma bolha. Quando você entra dentro de uma bolha, você consegue mudar isso, você consegue diminuir. Por quê? Porque você está imerso nessa atividade. Quem que fica muito imerso em atividade? Atores. Já viram que os atores, quando eles vão fazer uma peça, novela, filme, eles antes disso, eles vão para entender o personagem? Eu vou conviver na comunidade, eu vou ficar lá para ver como que é, eu vou ficar lá dentro, porque eu quero entender como as pessoas falam, estou modelando como elas falam, como elas pensam, o meu jeito de... Então, eles estão estudando, eles estão masterizando e focando naquilo. E esse cara fez isso. Heath Ledger, lembrei o nome dele. Eu coloquei no chat também. O meu tá fechado, mas eu lembrei, Heath Ledger. Tá. Ele que para mim foi o maior coringa de todos, tanto que ele tem a premiação, ele tá no Guinness, é a única pessoa que ganhou o Oscar morta. O que aconteceu? Para ele entrar no papel do Coringa, quem é o Coringa? O Coringa é um personagem louco do Batman. Para ele entrar no Coringa, o que ele fez? Vocês sabem o que ele fez? Quando ele estava na preparação do personagem? Ele foi no hospício. Além dele ir no hospício, ele ficou trancado por 40 dias num quarto de hotel, sem contato com pessoas e luz, só tomando analgésico. Ele queria entrar no personagem. Ele entrou no personagem? Porra, entrou. Até demais. Até demais, a ponto dele não conseguir sair. Por isso que ele se matou. Mas qual que foi o diferencial desse cara? Para ele ser quem ele é? Foi treino, treino, treino e treino. Então isso é o que faz, a gente consegue ver aqui, é isso que faz a gente romper a barreira da excelência. Não tem segredo, gente, para eu me tornar ótimo. E também não é ruim você se tornar ótimo. Eu não preciso querer ser excelente, eu posso ser ótimo. Eu preciso de dedicação e treino. Tá? Aqui, vou dar aqui 2 exemplos do nosso trabalho. No nosso trabalho, o que acontece? Vou dar aqui algumas ferramentas.
Tá? Existem algumas fases assim, a gente fez faculdade de alguma coisa, e aí eu comecei a entender, porque eu vou falar para vocês como foi o meu começo. Pô, eu comecei há 7 anos, eu era de engenharia, falei, cara, não sei se esse negócio é para mim. E eu comecei a entender, eu falei, pô, existe aqui uma distinção de 3 grandes áreas. Tá? Tem a área das exatas do nosso trabalho, tem a área das humanas e tem a área das psicológicas. Tá? Quem que é a área das humanas? A área das humanas é o advogado, o publicitário, exatas, engenheiro, físico, etc. E a área das psicológicas é o personal trainer, que tem muito contato com pessoa, personal, psicólogo, esse ramo. Tá? E agora eu vou dividir o nosso trabalho em 3 áreas. Do começo, que é onde vocês estão, o que vocês estão aprendendo? Venda. Oi? Venda. Basicamente é vendas, né? É comercial só. Os seus primeiros 3 meses é comercial. Vai ser só comercial. E aí, por ser comercial, eu, que sou um cara de exatas, eu tenho facilidade com isso? Porra, não. Meu crescimento, então, no começo, porra, foi aqui, ó. Essa foi minha curva de aprendizado inicial. Foi uma merda. Eu falei, porra, eu não tenho resultado, caralho. Tô trabalhando pra porra, eu não tenho resultado. Veio aquele cara que trabalha o psicólogo, o personal trainer. Como que é o resultado dele no começo? Como tá pra vocês o segredo? Também é uma merda. Por mais que ele tenha contato com pessoas, ele tá acostumado a ouvir, não falar, ele não sabe articular. Ele só ouve. Então o resultado dele é melhor que o meu, mas também é uma merda. E aí, tem no negócio também aquelas outras pessoas que são os publicitários, os marqueteiros. Como que é o resultado desse cara no começo, que é só comercial? Porra, é lá em cima, né? Assim, caralho. Ele tem um resultado rápido. E aí você começa... a inicial dele é aqui. Você fala assim, porra, esse negócio não é pra mim, é pra ele. E aí agora, vou contar pra vocês, a gente chegou no 4º mês. Você tá ali no C2. Você entrou para mercado financeiro. Agora é lógica. As coisas estão fazendo sentido. O que acontece para esse cara que é o marqueteiro? Puta, ele não tá entendendo porra nenhuma, né? O que é isso? As coisas não fazem... Oh, apaguei sem querer. As coisas não fazem tanto sentido para ele. E aí ele diminui a curva de aprendizado. A curva de aprendizado... Agora o aprendizado é muito longo para ele, o resultado demora. Entra aquele cara da psicologia. Falou, fudeu. Esse trabalho não é mesmo para mim. E agora, para mim, que sou engenheiro, o que acontece? Eu deslancho. As coisas ficam muito simples. Fala, porra, a gente até fala assim, é óbvio isso. Enquanto a gente fala que é óbvio, para muita gente não é nada óbvio. E aí agora, depois que você termina isso, vou contar para vocês vão para o 3º estágio de aprendizado. Sabem que estágio é esse? Liderança e gestão de pessoas. E você gerir uma pessoa é muito mais psicológico do que qualquer coisa. A gente estava até conversando, né, Mari? É muito mais psicologia. Entender a dor, entender o problema, entender como eu motivo essa pessoa aqui de baixo. Pô, ela não está performando, é só preguiça ou ela está com algum problema? Como que eu vou conseguir alavancar, trabalhar com meta, como que ela... E aí esses 2 caras aqui, tanto eu, que sou engenheiro, quanto o psicólogo, fudeu pra gente, né? O engenheiro e o marqueteiro. E aí o que acontece com esse cara?
Ele fala, agora é a minha praia. Aí ele equilibra o jogo. E depois disso, a gente vem para um quarto estágio, vou contar para vocês. Que é o estágio de expansão de mercado. Que a gente vai falar sobre escritórios, expansão, Brasil, América Latina. E aqui é novo para todo mundo. O que acontece? Por quê? Vou contar um segredo para vocês. A carreira aqui, sabem que internamente o que vocês estão trabalhando? Com empreendedorismo. E você, para ser um empreendedor, você não precisa ter uma habilidade. Ser empreendedor é o conjunto de habilidades necessárias. É o conjunto de habilidades. Por quê? Vou falar para vocês. O que eu aprendi? O que eu entendi quando eu comecei a estudar isso? Eu vi muito aquele conceito, porra, eu fiz faculdade, são 5 anos de faculdade que eu não vou usar, que não sei o que, até que eu tive um estralo. Pum. Eu falei, ué, mas calma lá. O que a faculdade me ensinou? Porque a faculdade, ela te prepara para algumas coisas que ela não te avisa. Porra, como assim? Como assim a faculdade me prepara para coisas que ela não me avisa? Assim, vou explicar para vocês. O que a engenharia te ensinou? O que a engenharia te ensinou, Fred? Que eu sei que você é engenheiro. Que na verdade a gente tem que trazer solução, né? Independente do problema, a gente tem que trazer a solução. Isso. Ela te ensinou a ir atrás de solução. Porra, a engenharia ela não te ensina. Você fez o que? Elétrica? Mecatrônica. Cara, você não sai de lá preparado para começar a mexer na aparelhagem. Porra, o engenheiro civil, ele não sai de lá preparado, ele não sai dos 5 anos de faculdade preparado para construir uma casinha pequena. O engenheiro elétrico, ele não vai enfiar a mão dele na fiação lá 660 volts. Você não sai da faculdade. O que a faculdade de engenharia em si te ensina? Resolver o problema. Foram durante 5 anos ela me falando, resolva o problema. Resolva o problema. Então foi isso que eu aprendi. Por isso que tem muito aquele conceito, quando você quer fazer qualquer coisa, dá um manual na mão de um engenheiro que ele resolve. Porque a gente aprendeu a ir atrás das informações e fazer essa tradução. Porra, dá um tutorial na nossa mão que a gente faz tudo. Pô, o cara de humanas, ele aprendeu a conversar com pessoas, ele aprendeu a gerar necessidade em pessoas, que pra gente não faz sentido. Mas para ele isso é muito simples. Ele não sai de lá preparado para fazer uma campanha. Ele sabe gerar necessidade. Porra, o jornalista ele faz algo que pra gente é surreal. Ele consegue se comunicar com palavras. Porra, o texto do engenheiro tem número. E pra gente faz sentido. Do jornalista tem letras. E elas fazem sentido. Você se envolve na história. Porra, o advogado, ele não aprendeu as leis. Ele aprendeu a ter eloquência, postura e persuasão. O psicólogo aprendeu a ouvir e entender o próximo. O personal também. Então é isso que a gente tem que entender. Eu estou usando as minhas habilidades que eu aprendi durante todo esse tempo. Assim como Romário, eu estou usando as minhas habilidades para romper as minhas barreiras para o meu ótimo. É que muitas vezes ainda não chegou nesse momento. Mas as minhas habilidades foram guardadas e eu já vou passar por elas. Falta só o momento certo. E aí isso me deu um estralo na cabeça. Isso foi o que, pum, falei, porra, faz muito sentido isso. Tá? E aí uma outra coisa que foi um outro grande diferencial que eu tive para o meu sucesso. Tá? Vou falar para vocês, eu tive e tenho sucesso na carreira, principalmente no mercado financeiro. Tá? Eu contar um pouquinho da minha trajetória.
comecei a trabalhar em paralelo. Eu, durante muito tempo, fui jogador. Na época que eu jogava, aprendi as minhas maiores habilidades que eu uso hoje. Gestão de pessoas, liderança, motivação, automotivação, aprendi tudo lá. E auto-performance, aprendi jogando bola. De lá eu saí, eu fui trabalhar como engenheiro. Trabalhei na área de planejamento. Eu trabalhava numa engenharia consultiva. Só que eu peguei a época de 2012, 2013 e, para dar uma refrescada, crise na Petrobras. Petrobras era responsável por 84% das empresas de engenharia. Então, ela financiava. O que aconteceu? Quando deu a crise, mensalão, quebrou, a Petrobras parou de pagar, empresas começaram a quebrar. E aí eu pensei ali comigo, falei, cara, fudeu, né? Eu, no começo da carreira, em muita ascensão, falei, porra, o que eu faço agora? Mudei e fui para a farmacêutica. Comecei a trabalhar na farmacêutica, só que eu não gostei da didática, eu não gostei da minha gestão, não gostei de como funcionava lá. Em paralelo, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Foi bem paralelo. Na época, eu vou falar para vocês, era difícil pra caralho o negócio. Isso em 2015, era difícil pra caralho. Por que era difícil pra caralho? A gente cobrava R$200 do cliente. Para um contrato funcionar, demorava 3 meses. Então, ganhava-se muito pouco. A gente entendia o negócio e acreditava lá na frente. Porque não se ganhava dinheiro. Mas eu vim porque eu comprei a missão e eu vi, porra, era algo que eu gostava. Eu gostava mais de conviver com pessoas e eu via que aqui podia me dar uma liberdade muito grande. Liberdade de trabalhar onde eu quero, porra, liberdade de fazer o meu horário, liberdade para poder não ficar com os horários loucos e poder ficar com a minha família. E assim, e foi mais difícil não só por isso, porque eu entendi a ideia e no meu começo eu trabalhava de manhã, estudava à noite e trabalhava com um planejamento financeiro antes do meu trabalho, depois ou no fim de semana. Então, no meu começo, eu só fazia reunião 7 da manhã ou 11 da noite. E aí eu fui carregando isso por 6 meses. Com 6 meses, eu entendi a dinâmica do planejamento financeiro. Cara, eu estudava muito no meu tempo livre, que eu sabia, eu treinava. E aí eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão, 3 meses depois, eu falei, eu vou colocar muita intensidade. Com 9 meses, eu virei coordenador. 1 ano e 9 meses depois, eu virei gerente. 1 ano depois, eu abri o meu primeiro escritório. No ano seguinte, eu abri mais 4 escritórios. Tá? E aí, foi a minha primeira carreira. Quando a gente veio para Futuro, eu comecei a carreira do zero de novo. Porque a equipe toda ficou. E nisso, nesse primeiro ano, a gente teve um ano de muito sucesso, onde a gente começou do zero e com toda a experiência, porque assim, é injusto falar que eu começo do zero também. Porque eu não começo do zero. Por mais que eu tenha começado, vim para cá sozinho, eu larguei 6 anos na frente de todo mundo. Porque eu já sabia o que fazer. Então, a gente competindo com pessoas, a gente em 3 competindo contra 20, a gente produziu mais. Então, isso mostra o grande diferencial de ter rompido as barreiras, porque eu já sei o que fazer. É só dar sequência, é só manter, é só manter. Tá? E nisso, porra, qual que foi o grande diferencial para eu poder fazer tudo isso? Eu estava assistindo, teve uma palestra que eu assisti, tá? Ela falava muito sobre o diferencial do sucesso, o diferencial da alta performance. A alta performance, além desse pilar que a gente viu do treino, ela tem outro pilar muito forte, que se chama autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade vai ser o diferencial do sucesso de vocês. Porra, é óbvio, gente, ter um mentor é muito bom. Só que eu vou contar para vocês, dá para dar certo sem mentor. Eu não tive nenhum mentor. Durante os meus primeiros 2 anos, ninguém sentou comigo para me ensinar. Eu tive que aprender tudo sozinho. Eu falei, porra, eu acredito. Caralho, eu pedi demissão. Eu falei, eu não tenho escolha. Eu falei, eu tenho que fazer essa porra dar certo. E aí eu comecei a ralar.
eu falei assim, se esse cara que é o meu gestor não me ensina, o problema é dele, eu vou aprender sozinho. E aí eu tive autorresponsabilidade, eu não culpava as pessoas. Tá? A autorresponsabilidade, eu vou contar para vocês um segredo, ela é muito boa e muito ruim. Tá? Por que ela é muito boa e muito ruim? Tá? Ela acaba sendo muito ruim por um motivo assim, porra, quando você assume a responsabilidade pelos seus atos, quando você assume a responsabilidade pelo seu resultado e sucesso, quando as coisas dão errado, você sabe o que fazer para ela dar certo. Porque você sabe que a culpa é sua. Porra, se deu errado, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, preciso melhorar esse problema. Mas tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Se as coisas deram errado, sabe de quem é a culpa? É sua também. Não é dos outros. Cara, não é do governo, não é do seu gestor, não é do clima que não tá bom. Porque do seu lado tem outra pessoa com as mesmas condições e fazendo dar certo. Eu entendi que a culpa era minha. Eu demorei para entender isso. Porque, porra, a gente trabalha com pessoas. Como que eu posso trabalhar com pessoas e a responsabilidade ser minha e não dela? Eu entendi que quanto mais eu estudava, quanto mais eu evoluía, mais resultado eu tinha. Por quê? Mais eu dominava o assunto para falar com ela. Mais eu conseguia chegar no ponto que era necessário. Mais eu vendia. Mais as pessoas compravam a minha ideia. Eu entendi que a responsabilidade era toda minha, não é do outro. Era eu evoluir que eu tinha mais resultado. E eu percebi que eu tive um outro pilar que fez com que eu tivesse sucesso muito rápido. Tá? Eu queimei uma ponte. O que é o fato de queimar a ponte? Tá? Tem um grande general do livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Tá? Foi falado com esse general, é entrevistado vários generais que ganharam tudo. E aí perguntaram para ele, general, como que você faz para ganhar todas as suas guerras? E aí no discurso ele falava assim, primeiro que eu treino muito bem a minha tropa. Depois, quando eu me certifico que a minha tropa consegue ter o resultado e a gente vai para a batalha, eu queimo a ponte de volta. E a partir do momento que eu queimo a ponte de volta, ele só tem uma opção. Na verdade, eles têm duas opções. Ou eles vencem ou eles morrem. E a escolha é deles. E aí eu percebi que, sim, inconsciente eu tinha queimado a minha ponte, que fez com que eu falasse assim, eu tenho que fazer isso acontecer. E aí eu percebi que, porra, eu tava aqui, mas não por causa disso, porque eu tinha outros objetivos. Eu falei, cara, eu tô aqui porque eu quero mais liberdade. Pô, eu quero não ter um grande sonho, um grande objetivo que eu sempre tive. Assim, eu não quero nunca mais olhar o lado direito do cardápio. Vocês sabem o que está escrito no lado direito? Lado direito do quê? Do cardápio. Lado direito do cardápio? Esse é um grande objetivo. Nunca mais olhar o lado direito do cardápio. Que é o preço. O lado direito está o preço. Eu falei assim, porra, eu tô aqui por liberdade. Meu principal objetivo aqui sempre foi a liberdade. Porra, eu quero ter a liberdade econômica, eu quero ter a liberdade geográfica, eu quero ter a liberdade de tempo. Eu percebi que eu estava num trabalho que, se eu me dedicasse, eu poderia ganhar o quanto eu quisesse. Eu poderia trabalhar de qualquer lugar. Eu poderia ter mais tempo para eu fazer o que eu quisesse. Porra, eu poderia acompanhar o crescimento dos meus filhos, eu poderia sair para me divertir, eu poderia, assim, uma coisa que a gente brinca muito, mas é muito verdade, eu poderia não pegar trânsito. Porque, porra, quando dá um feriado pra praia, é um trânsito infernal. Não pra mim, porque eu posso ir um dia antes e ir embora um dia depois. Então eu quero essa flexibilidade, essa liberdade. Sempre foi isso que eu sempre lutei. Só que eu sabia que para poder fazer isso, eu tinha que pagar o preço. Eu tinha que, assim, cara, trocar as minhas horas vagas do começo, lá no começo, quando eu fazia a faculdade e estudava, falei, eu estou disposto a trocar 1, 2 horas para estudar e fazer o negócio acontecer.
porque sou eu comigo. Então, o nosso negócio, o negócio de vocês, vai dar muito certo se vocês souberem o que vocês querem alcançar aqui. Porra, falei que ia falar, porra, muito do Fredão. Cara, o Fred é uma pessoa, assim, que eu tiro o chapéu pela dedicação. Trabalhando no turno da madrugada, tá sem dormir, tá aqui. E é exatamente por isso que me dá a vontade de estar aqui fazendo isso para vocês. Para que você não precise mais fazer isso. Então é isso que a gente vem fazer aqui todos os dias. Quando a gente pega o telefone para ligar, Fred, você não está ligando para mais um cliente. Você está ligando para passar mais tempo com a sua família. Você está ligando para poder acompanhar eles quando você quiser. Porra, Mari, você está ligando, quando você liga, é para você ter uma flexibilidade de poder assistir todos os jogos do seu filho. Por quê? Porque essa liberdade que a gente está buscando aqui. Não é dinheiro só. É poder acompanhar, é poder alcançar os nossos objetivos. É isso que a gente faz. Porra, eu pego quando eu ligo, não é para mim só. É óbvio, eu também, cara, eu tenho a minha individualidade, eu tenho os meus objetivos pessoais. Mas é para poder dar o conforto que os meus pais merecem. Que eles não têm, porque eles não souberam fazer. E eu sei que aqui eu posso alcançar isso. Então esse é o grande ponto, é saber o que a gente está fazendo aqui. É estar presente, é estar do lado daquelas pessoas que a gente quer. E eu percebi que aqui me dava a ferramenta para chegar lá. Então isso foi o que me fez sustentar todos os altos e baixos. Que quando eu olhava, eu estava sempre crescendo, mas sempre com muito alto e baixo. Tá? E é isso que eu quero passar para vocês. Saibam o que vocês estão fazendo aqui. Vou dar como grande tarefa para vocês, definam por que vocês estão aqui. Defina o seu porquê. Qual que é o seu grande objetivo? O que te faz, porra, continuar fazendo aqui? O que te faz querer ter entrado aqui? Se o seu porquê não é muito forte, você vai sair no primeiro solavanco, você cai. Porque o empreendedorismo no Brasil é assim. Porra, a gente quando vê empreendedor, a gente quer ganhar como empreendedor. Mas eu não quero passar pelo que ele passou. Se você não tiver um motivo muito forte, você desiste na primeira queda. Na primeira vez que as coisas não dão tão certo, você vai embora. E aí é um negócio muito ruim, assim, porra, até quando eu vou vender os meus sonhos? Até quando eu vou falar assim, podia ter dado certo, em vez de eu fiz até dar certo? Verdade. Então, essa vai ser a grande tarefa. Definam o seu porquê. E é com vocês isso. E aí, o meu comprometimento com vocês é o quê? É fazer vocês alcançarem isso. Tá? E o segundo, é o último recadinho que eu vou dar para amanhã. Amanhã a gente tem um grande evento. Tá? Amanhã a gente tem o Futuro Summit. Começa às 9h30 e vai até a tarde. Você consegue, Fredão? Talvez eu consiga, mas eu não consigo interagir. Tem problema? Não tem problema, porque principalmente eu queria muito todo mundo. Por quê? Vou falar por 2 grandes motivos. Tá? Lembra quando eu falei para vocês que eu pedi demissão do trabalho e logo em seguida eu virei coordenador? Quando eu pedi demissão, pouco tempo depois, teve um evento desse. E aí, quando eu assisti o evento, parece que me deu uma virada de chave na cabeça. Parece que eu falei, porra, eu entendi o que eu tô fazendo aqui, eu entendi o que eu quero. E eu lembro que eu saí do evento, eu fiz uma promessa para mim. Eu falei, nos próximos 3 meses, eu vou virar coordenador. Não tinha A, não tinha B. Eu fiz essa promessa, eu falei, eu vou. Porque me deu essa virada de chave que eu queria. E foi o que aconteceu. Fui e virei coordenador. Então, o que eu desejo para vocês? Que vocês tenham essa mesma virada de chave que eu tive. E até mais do que isso, tá? A gente tá ali todo mundo junto, por quê? Porque é uma sinergia do caralho. A gente ultrapassa as nossas metas. E pra gente também reconhecer as pessoas que estão lá. Porque vai ter a premiação dos melhores do ano. Então, pra gente reconhecer aqueles que conseguiram alcançar bastante coisa. Porque eu tenho certeza, no futuro, quando a gente estiver lá, eu quero todo mundo lá me aplaudindo. Só que para isso acontecer, eu só mereço isso. Eu só mereço estar entre os melhores se eu reconhecer quem é o melhor hoje.
senão eu não mereço estar no lugar dele. Então, muito por isso. E óbvio, gente, vai ter muita sinergia. A gente sempre bate recorde, bate meta. Então, para isso, é a gente se preparar para isso acontecer. Como é que a gente se prepara? Treina a ligação antes. Porque eu sei que muita coisa eu posso treinar sozinho. Treina. E eu levo a minha lista. Porque assim, é um dia mágico. Você vai ligar para as pessoas, elas vão te atender e vão querer marcar. Elas vão querer ouvir o que você tem para falar. Por quê? Porque a energia do momento faz com que isso aconteça. Por aquela pessoa que não te atende, ela te atende nesse sábado. Então, é a gente aproveitar tudo isso para me deixar mais perto daquilo que eu quero. Tá? Fredão, se você não conseguir ligar no sábado, que eu sei que deve estar no trabalho, então é separar um tempinho entre hoje e amanhã para a gente pegar essa onda de resultado da semana que vem e puxar para a gente também. Tá? Posso contar com vocês para isso? Tamo junto. Tamo junto. Temos, então, a nossa tarefa. Lista. Ó, a nossa tarefa, então, vai ser lista, a minha meta de quantas reuniões eu vou marcar até o fim de amanhã e qual é o meu porquê do meu negócio. Tá. Bom, conto com vocês. Se vocês precisarem, pode contar comigo. E espero que vocês tenham gostado de hoje. E aí a gente continua falando, a gente fala sempre mais. Quanto mais tiver para agregar, se tiver feedback, a gente está aqui para isso. Bom? Obrigada, Show de bola. Posso só compartilhar uma coisinha com você que aconteceu ontem comigo e eu fiquei assim bem abalada. Deve. Só que foi muito bom também, porque, né, ouvindo hoje, participando dessa reunião, já... E eu ouvi também algumas coisas, Deus é muito maravilhoso, né? Tudo coopera para a gente ouvir e estar perto das pessoas certas para animar a gente e continuar. Eu fiz a ligação para minha mãe, né? Minha mãe, ela tem 2 casas de repouso. Ela não tem estudo, mas ela é muito coração. Então, é a cara dela cuidar disso, mas cuidar disso de uma forma bem coração mesmo. A parte administrativa, inclusive, são os sócios dela que acaba conversando mais com ela tendo um pouco mais de entendimento. E aí eu resolvi pegar e falei, eu quero muito, né, ajudar minha mãe, trabalhar essa parte do financeiro individualmente e também para a empresa, porque às vezes ela me pede alguma ajuda e tal. E aí a gente, né, fez a ligação com ela na quarta-feira, eu e o Ney, a gente fez a apresentação da empresa, fez aquela primeira ligação, né? E conseguimos marcar a reunião. Aí marcamos a reunião, ela ficou assim, nem sim e nem não. E eu super confiante que não, ela vai fazer, porque, né, minha mãe, é para ajudar e tal. E aí, não, nem me perguntou, e aí, o que você acha? Não, acho que é certo, vai dar tudo certo. Aí ontem ela me ligou, eu retornei, eu falei, mãe, e aí? Na manhã tudo certo, né? Às 18 horas, o que você achou? Aí ela, né, toda preocupada, mãe, né? Eu acho que você tem que procurar um emprego. Que isso não é para você, ninguém está fazendo isso mais. As pessoas não têm dinheiro para pagar consultor. Que mundo que você vive, Mariana? Gente, aquilo acabou comigo. Acabou, de verdade, vontade de até de chorar. Porque eu falei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Por quê? Eu não tô preparada para isso. Estudei 4 anos, fiz uma pós-graduação em cima disso. Escrevi sobre a importância de gestão do conhecimento, né, em relação ao organizacional, faço tantas pesquisas, escrevo tantas coisas, compartilho com as pessoas tantas coisas, porque eu não estou preparada, não é para mim, não é. Aí eu já fiquei pensando um monte de besteira, como que eu vou falar para o Ney? Como que não é isso? Eu não estou preparada para isso agora. E aí tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 11 anos e uma bebê de 2 anos.
que precisam muito de mim em casa. Como que eu vou conciliar? Não, mas para eu trabalhar, não sei o que eu faço. Aí, ouvindo, né, o Luiz falando hoje sobre performance, e eu também estava assistindo uma live de madrugada, que eu fui dormir super tarde, sobre o poder do pensamento, né? E aí eu falei, eu preciso trabalhar mesmo o meu emocional, porque assim, pela minha mãe, né, não é isso, e vou partir para outra coisa de novo. Mas a verdade é que a gente precisa ter consistência, insistência, para sempre estar aprimorando. E aí foi o que você acabou de falar agora. O que é que eu fiz, talvez, de errado? O que é que eu falei? Como que eu me portei? Como que eu me apresentei para ela pensar dessa forma? Fica, né, essa reflexão para mim. E aí, para me policiar, porque vai ser difícil. Tem muita coisa aí. Assim, primeiro, obrigado por compartilhar. Eu acho muito legal isso. Obrigado por confiar aqui na gente para compartilhar a história. Uhum. Isso é muito legal. Agora eu vou te falar assim, sentimento materno e paterno é sempre assim. Assim, eles não querem, assim, sua mãe ela é empresária, então ela sabe que é muito altos e baixos, ela não quer que você sofra. Só que tá naquela hora onde assim, porra, você já saiu de casa, eu já criei a minha história, eu já aguento o tombo. E é deixar esse ponto claro. Às vezes, assim, sabe o que falta? A gente mostrar para eles que eu tô preparado. Isso. Eu tive, porra, comigo não foi, assim, vou falar, não foi nada diferente do seu. O meu não foi nada diferente. Porra, principalmente quando eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão do CLT para fazer um negócio, meu pai, assim, não gostaram, não fizeram nada. Durante 2 anos, eles me mandavam vaga de trabalho. Durante 2 anos, eles me mandando vaga de trabalho. Sendo que, nesse meio tempo, eu já pagava minha faculdade, porque a gente teve discussões, eu comecei a pagar minha faculdade, comecei a pagar minhas coisas, comecei a pagar tudo. Até que teve um ponto que meu pai falando assim, eu falei, porra, falta mais para você me apoiar. Você já não me paga mais nada. Assim, porra, dentro de casa você me puxando para baixo, em vez de me jogar para cima, em vez de me incentivar. Daí eu tive uma conversa com ele, eu falei, porra, você não quer me atrapalhar, você não quer me incentivar, tudo bem, mas só não atrapalha. Eu não fiz certo na época porque eu também não tinha inteligência. Tá? O que eu fiz depois de muito tempo? Porra, maturidade desde idade quanto experiência. Sentei com eles e tive exatamente essa conversa. Falei, porra, vou contar para vocês o meu trabalho. Eu acredito muito. Era um trabalho de empresário, eu sei que vão ter altos e baixos, tudo. E eu queria muito uma coisa de vocês. Eu queria muito que vocês me apoiassem. Vocês não precisam apoiar o meu trabalho, mas me apoia. Mostra que vocês confiam em mim. É isso que eu espero de vocês. É isso que eu espero da sua função de pai e mãe. Que você me incentive. Que você me incentive no meu sonho. E me incentive a acreditar. E aí você pode até falar com a sua mãe. Poxa, no começo, como foi o começo para você? Todo mundo te apoiava lá na hora de você abrir a clínica? Mas mesmo assim você não foi lá e fez? O que poderiam ter feito para que você fizesse essas coisas assim fossem mais fáceis? Imagina você ter algum conforto para isso. Poxa, você como minha mãe, se eu tiver um problema, dessa forma eu não vou te contar, eu não vou te pedir conselho, porque eu sei que você vai ser contra. Poxa, eu quero se alguma coisa tivesse na minha cabeça, eu quero chegar com você e falar, porque eu sei que você vai me apoiar. E aí você fala assim, posso contar com você para me apoiar? E aí você desarma ela, você vai ver que ela vai estar do seu lado. Eu vou tentar. Não tenha pressa. Assim, eu demorei 5 anos. Então, assim, você não precisa ter pressa. Tá? Tudo no seu tempo. É você, assim, você tem que estar preparada com você mesmo, primeiro. Sim. E vamos para cima. Assim, eu vou falar para vocês, o nosso trabalho, você tem que ter amor ao próximo. Você não quer próximo, você não quer próximo, você não quer próximo, e acabou.
Porra, tem tanta gente precisando que às vezes a gente dá muita atenção para quem não quer. Não quer, paciência, desculpa, vamos pro próximo. É esse filtro também que eu coloquei, assim, tipo, depois de tudo que eu ouvi, né? E aí você também com a reunião, que, tipo assim, não é só ela, tem outras pessoas e às vezes pode até ser pior. E aí tem que ir pro próximo, tem que ir tentando, tem que ir fazer. Dá certo, uma hora vai dar certo. É o nosso trabalho, né? A gente tem a transparência das informações, a gente não está enganando ninguém, a gente está ajudando as pessoas. E sendo remunerado por isso, né? É justo. Por isso, a gente tem que. A gente é pago para levar informação para o maior número de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas levar informações, eu sou pago. Você já teve alguma EP? Não, ainda não. Eu espero. Espero que você vai ter gás. É uma sensação incrível. Ai, não vejo a hora. Eu não vejo a hora de acontecer tudo, de dar as indicações, a recomendação. Estou tentando trabalhar o Instagram também, né? Conhecer pessoas diferentes. Vamos ver. Mas obrigada. Vai chegar a hora. Obrigada. Certo? Então, agora vamos. Hoje a gente tem um bom dia. Já treinar e já fazer as nossas tarefas. Beleza, obrigada, Lu. Muito obrigado, gente. Aqui